Minas Brasil Notícias, oferecimento Lu Estética, agora com Striote, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lu Estética, 3671-4558. O Minas Brasil Notícias exibe essa semana, na Semana do Patrimônio, a série de reportagens Traços de Paracatu. Você verá documentos que fazem parte dos acervos do Arquivo Público Municipal, curiosidades e imagens marcantes da nossa história. A primeira reportagem da série mostra o acervo do Judiciário de Paracatu. Criado em 4 de outubro de 1994, o Arquivo Público Municipal é uma instituição ligada à Casa de Cultura, que abriga o acervo documental permanente de Paracatu. Os acervos são constituídos por obras raras, como manuscritos do século XVIII, processos da Justiça Comum do Poder Judiciário Local, processos do Tribunal Eclesiásticos datados do século XVIII, fotografias, DVDs, CDs com gravações sobre Paracatu, jornais, revistas e livros sobre o nosso município. Nossa primeira parada no acervo judiciário, que abriga documentos entre os anos de 1799 a 1993. Aqui, na primeira vara, estão guardados 10.000 processos de Paracatu. E nesse acervo de processos judiciais, está dividido em 2 salas e são mais de 25.000 processos que contam a história de Paracatu. É isso mesmo, Carlos. Nós estamos aqui, então, na primeira sala, que é a primeira vara, que contém mais de 10.000 processos. Isso mesmo, João Paulo. Nós estamos aqui, na sala da primeira vara, que é o acervo que veio do Fórum de Paracatu, mediante convênio entre Prefeitura e o Fórum, a comarca de Paracatu. E nós recebemos aqui, nessa repartição, em torno de 10.000 processos relativos a inventários, divisões de terra, divisões de fazenda e também as ações cíveis. Que aí nós temos várias situações, como reintegração de posse, cobranças de dívida, também pensão alimentícia, também registros de nascimento, também constam dos documentos, entre várias outras situações. Nestes documentos se encontra o processo envolvendo um escravo fujão do ano de 1879. Trata-se de uma ação civil de indenização por prejuízos a um possuidor de escravos do estado de Goiás. Então, o processo, ele relata a história do escravo José do Carmo, que, segundo o seu proprietário, que era o senhor José Delgado, José Manuel Delgado, ele reclama na justiça que o seu escravo teria fugido ali da província de Goiás e vindo para o distrito de Rio Preto, hoje Unai, e ali teria estado em poder de um senhor chamado José de Melo Franco. Ele teria estado ali na fazenda desse senhor, e esse senhor, em vez de entregar o escravo à autoridade policial, ele deu fuga àquele escravo. Então, o proprietário do escravo o acusa o José de Melo Franco de, além de ter dado fuga, também ter açoitado esse escravo, ter maltratado de alguma maneira ali por surra, alguma coisa desse tipo. Então, é um documento relacionado a escravo e
é um pouco, né, dessa história, digamos assim, uma história difícil, né, de se aceitar, que é o período da escravidão aqui no Brasil. E pelo que indica esse registro, Carlos, não teve nenhuma sentença. Não existe uma sentença aqui, ou seja, não dá para se saber quem foi que ganhou essa causa, se foi a pessoa que reclamou ou se foi a pessoa que utilizou os serviços do escravo e deu fuga. Verdade, né? É um documento de 1878, a abertura desse processo, e ao longo das páginas, as partes, elas, uma acusa, a outra tenta se defender, e nós não vemos ao longo desse documento uma sentença, né, do juiz. Na outra sala, que abriga processos da segunda vara, estão 15 mil documentos de processos. Agora nós estamos na segunda sala do acervo judiciário, né, a segunda vara, e o Carlos separou uma curiosidade para a gente aqui, Carlos, uma planta referente à região do Pouso Alegre, fazenda Pouso Alegre, datada do início do século XX. É um tipo de documento chamado cartográfico, e aqui nós temos a planta de divisão da fazenda Pouso Alegre. Ela faz parte, ela está inserida num processo de divisão com várias outras folhas, relatando todo esse processo, né, em que um proprietário ele fraciona as terras e as vende, né, e no caso aqui em particular, trata-se de um documento de 1923 que se encontrava todo dividido, né, em pequenas partes, e nós verificamos, né, a necessidade urgente de reintegrar esse documento, salvo que dado que toda vez que ele era consultado, o consulente tinha que montar as partes para poder fazer a leitura, né? Uma espécie de quebra-cabeça. Funcionava justamente, o processo era como se fosse montar um quebra-cabeça mesmo. Daí que, de posse da técnica de restauro que nós dispomos e mais os materiais arquivísticos, nós conseguimos restaurar o documento, aumentar a sua vida, e ele nos traz uma série de características geográficas, como a mata ciliar, né, identificada na cor verde, os córregos da região, e ao centro nós vemos o largo da igreja, ou seja, da igreja de São Sebastião. E o fato histórico e curioso é que é sabido que houve uma briga pelo espaço onde está localizada a igreja. Então aquela parte chamada de Largo da Igreja, ela foi disputada pelos proprietários, né, desses imóveis. Só que constam também dos documentos que esse largo, essa região do largo onde está a igreja, teria sido doado pelo proprietário anterior, teria sido doado para o santo. Certamente o São Sebastião, que também consta dessa mesma planta, né, anotado. Então, o proprietário anterior teria doado para o santo, e o juiz levou isso em consideração, mantendo o espaço do largo onde se encontra a igreja como sendo uma propriedade da igreja de São Sebastião. Outro detalhe também que a planta prova e nos mostra é uma chamada Estrada Real de Goiás. E amanhã, na segunda reportagem da série, você verá os documentos que compõem o acervo, hemeroteca, e descobrir informações sobre a imprensa de Paracatu no século XIX. Você não pode perder.